Bom, voltamos então a esse nosso painel sobre autonomia universitária, né? Então, nós temos a alegria de contar, em primeiro lugar, com o professor Eduardo Rolim, que é bacharel e mestre em Química pela URGS, é doutor em Farmoquímica pela Universidade de Paris 11, é professor do Departamento de Química Orgânica, do Instituto de Química, tem trabalhado nas áreas de Química Orgânica, de Síntese Orgânica, de Gestão de Resíduos Químicos, é diretor do Centro de Gestão e Tratamento de Resíduos Químicos na URGS, ele foi coordenador nacional do PROIFES, foi presidente da DURGS, e atualmente é diretor tanto da DURGS como do PROIFES, é membro do CONSUM, da URGS, e também é membro do Conselho Deliberativo do ILEA. Muito obrigado por estar aqui. Nosso segundo expositor, o professor Marco Vinícius de Azevedo Basso, que tem mestrado e doutorado em Informática da Educação pela URGS, professor associado do Instituto de Matemática e Estatística, tem trabalhado sobre tecnologias digitais, aprendizado de matemática, educação matemática, e tem trabalhado também sempre nessa área de matemática e informática da educação na URGS. Muito obrigado pela sua presença. Então, passamos a palavra ao professor Eduardo, professor Basso, inicialmente. Pode ser, Gustavo. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero inicialmente agradecer o convite do professor Tavares para falar aqui nessa tarde. É bárbaro que a gente esteja em pleno verão e esse auditório esteja cheio. Ontem o professor Tavares anunciou que existiram 500 inscritos, correto? Então isso realmente é quase inédito na universidade a gente ter em pleno verão esse tipo de atividade. E com temas tão variados e com um público também bastante variado. Há pouco eu estava observando o público variado em termos de participação de alunos, colegas, técnicos, docentes, e isso é realmente, para mim, é emocionante. Como professor, para mim, isso é emocionante. Como o tema que a gente vai discutir é sobre liberdade acadêmica, eu penso que um bom representante do assunto é o Galileu. Então, eu vou ler um trecho de uma peça do Bertolt Brecht. O Galileu, junto ao telescópio, como Vossa Alteza certamente sabe, já faz algum tempo que nós, astrônomos, encontramos grandes dificuldades em nossos cálculos. Nós nos baseamos num sistema muito antigo, que está de acordo com a filosofia, mas, infelizmente, não parece estar de acordo com os fatos. Segundo esse velho sistema ptolemaico, supõe-se que o movimento das estrelas seja muito complicado. Mas mesmo admitindo esses movimentos complicados, não somos capazes de calcular com precisão a posição futura das estrelas. Me parece que algumas estrelas pequenas, descobertas por mim, descrevem esse tipo de movimento à volta do planeta Júpiter. Se os senhores estiverem de acordo, poderíamos começar examinando os satélites de Júpiter. O filósofo retruca: muito obrigado, meu filho, mas eu receio que isso tudo não seja tão simples. Senhor Galileu, antes de aplicarmos o seu famoso telescópio, gostaríamos de ter o prazer de uma disputa. O assunto: é possível que tais planetas existam? Infelizmente, é o matemático que vai falar agora. Uma disputa formal. O Galileu: eu achava mais simples os senhores olharem pelo telescópio para terem certeza. E aí o matemático: não seria o caso de dizer que é duvidoso um telescópio no qual se vê o que não pode existir? Os princípios de educação e liberdade andam de mãos dadas na construção de sociedades democráticas. E aqui eu assumo que a educação é política. Política no sentido da origem grega desta palavra, que significa viver junto, viver em sociedade. Assumo também que a educação é um bem público e deve estar a serviço de um projeto de um país que se pretenda soberano. Esses dois princípios estão ancorados em um conjunto de declarações e leis que, tenho esperança, serão respaldadas e defendidas pela mais alta corte de justiça desse país.
Eu vou discutir, então, esses elementos, né, princípios e marcos legais, sobre o culto à ignorância, liberdade acadêmica e condições de trabalho, liberdade acadêmica e democracia. Um aspecto interessante em relação a essas questões é que, de tempos em tempos, nós somos confrontados com essa questão do seminário. Isso não é inédito na universidade, né? Mas, por final, eu vou mostrar um documento para vocês, que arrumando o meu gabinete, depois de 20 anos sem arrumar meu gabinete, eu arrumei e eu achei coisas que eu vou utilizar na fala de hoje à tarde. Nós podemos interpretar este confronto como natural em sociedades democráticas e que tem nas universidades um dos principais pilares da produção de conhecimento. Como exemplo de produção de conhecimento a serviço da sociedade brasileira, o conhecimento que conduziu o país à descoberta do pré-sal e a sua prospecção tem origem principalmente em quadros formados em nossas universidades. Portanto, eu considero que essa discussão que a gente vai ter hoje à tarde, ela é de soberania nacional. Então, os princípios e marcos legais, né? Educação e liberdade. Da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, o artigo 19º. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Da Constituição da República Federativa do Brasil, o artigo 206. Eu não vou ler todos os itens, vou destacar um dos mais importantes. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela reafirma o artigo 206 da Constituição. Se nós observarmos o segundo item, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Hoje, algumas questões da LDB estão sob ataque, em particular a 12ª e a 13ª. 12ª, consideração com a diversidade étnico-racial. E, finalmente, do regimento da nossa universidade, que eu sei que é um documento muito caro às pessoas que trabalharam na sua elaboração. A URGS, como universidade pública, é a expressão da sociedade democrática e pluricultural, inspirada nos ideais de liberdade, de respeito pela diferença e de solidariedade, constituindo-se em instância necessária de consciência crítica, na qual a coletividade possa repensar suas formas de vida e suas organizações sociais, econômicas e políticas. Acrescenta-se esse conjunto de princípios e marcos legais, um evento que deu origem a uma manifestação do STF, da ministra Carmen Lúcia, que se trata da DPF 5848, no momento em que, em plena campanha eleitoral, as universidades, várias universidades brasileiras, foram invadidas por agentes públicos com a ideia de que estávamos infringindo a nossa liberdade de expressão. E o parecer do STF escreve, ministra Carmen Lúcia, defende o cabimento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, apontando lesão aos direitos fundamentais da liberdade de manifestação do pensamento, de expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação e de reunião, ao ensino pautado na liberdade de aprender, observem, aqui de novo, volta à Constituição, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento e o pluralismo de ideias, e a autonomia didático-científica e administrativa das universidades previstas na Constituição. Vocês receberam, quando eu entrei, ontem não tinha, mas quando vocês chegaram hoje aqui, vocês devem ter recebido o Jornal da Universidade. Se vocês abrirem na segunda página 4,
vocês vão encontrar um artigo do procurador-geral de nossa universidade, Dr. Saulo de Queiroz, em que ele trata exatamente dos pontos que eu acabei de citar aqui, relativos à nossa Constituição, da autonomia da universidade e liberdade de cátedra. Considero que é um artigo bem importante para a gente ler no atual momento que a gente está vivendo. Em recente artigo publicado no Jornal da Universidade, o Dr. Saulo Pinheiro de Queiroz, procurador-geral da URGS, escreve sobre a autonomia universitária e ele aponta: quando se fala de autonomia e liberdade de cátedra, está-se a tratar de princípios constitucionais que gozam de precedência no sistema constitucional brasileiro. Então, portanto, o marco legal, as leis, elas nos dão hoje um respaldo para a nossa liberdade de cátedra. Não vamos confundir liberdade de expressão com liberdade de cátedra. São coisas distintas. Então, o que a gente fez aqui nesses 2 dias, e para citar também um evento da nossa universidade, um evento acadêmico, com um claro cunho fundamentado em teorias, que foi o curso de especialização sobre o golpe, isso não pode ser atacado. Esse é um exercício ao qual nós temos direito de exercer. Bom, e aí eu disse que eu ia trazer alguns exemplos antigos. Na arrumação da minha sala, vejam só, eu acho um jornal adverso de fevereiro de 1998. A recente tinha ocorrido o processo de vestibular e teve uma questão. Bom, eu fui abrir, eu tenho o exemplar da prova de 1998, eu fiz antes, tá? Mas, enfim, eu tenho os cadernos, a Coperci, ela imprimiu todas as questões dos anos de 97 e 98, e eu fui olhar, eu não me lembrava qual era a questão. Me lembrava que na época tinha ocorrido alguma coisa, mas não me lembrava qual era a questão. E eu encontrei 5 questões que discutem sobre ditadura militar, e eu achava que era alguma delas. Não era. Final do período da gestão, da primeira gestão do Fernando Henrique Cardoso, teve uma questão que discutia sobre, foi usado o seguinte termo: tratava-se da venda da Vale. Basicamente, tratava-se da venda da Vale do Rio Doce, e o termo utilizado na época pela banca que elaborou as questões foi a palavra desnacionalização. Esta palavra gerou uma ação do Ministério Público, que veio na universidade questionar a universidade a respeito disso. Eu não vou ler toda a questão para vocês, mas está aqui, a charge é essa, né? A Ruth falando com o Fernando: estou fazendo seu imposto de renda, você fez alguma doação? Ora, Ruth, eu doei a Vale. E, de fato, esse foi um processo que a gente sabe. A Vale do Rio Doce era uma das empresas brasileiras que dava lucro e foi vendida por muito menos, né? Aliás, a gente está assistindo isso neste momento. Ela foi vendida por muito menos do que aquilo que ela vale. Aliás, a gente assistiu isso na última sexta-feira. Bom, então, assim, a universidade, de tempos em tempos, o que aconteceu de interessante naquele momento? A universidade se posicionou defendendo a instituição, defendendo que essa era uma questão válida. O termo desnacionalização estava perfeitamente adequado para a situação, ainda que o Fernando Henrique Cardoso e o Ministério Público não tivessem gostado. Bom, liberdade acadêmica e culto à ignorância. Esse foi um preâmbulo, tá? Então, assim, o marco legal. Temos as leis que nos protegem, de certa forma nos protegem. Mas hoje a gente assiste uma questão assim que é muito séria, muito cara, que é o culto à ignorância, né? E ontem os colegas levantaram um pouco essa questão aqui nas falas durante a tarde. Somos cientistas, investigadores das palavras, das imagens, das células, dos átomos, das teorias de aprendizagem, das ideias. Nossa produção acadêmica contribui para formar novos quadros que fazem avançar o conhecimento científico. Nossa produção contribui para melhorar a qualidade da alimentação da população. Contribui para disseminar as múltiplas culturas do nosso país continente. Nossa produção se insere no conjunto de ações que qualquer nação que se reconheça soberana deve valorizar, o do convite ao pensamento crítico. E é interessante porque durante este ano, numa discussão informal com um grupo de estudantes, o Armandinho olha para a televisão, eu usei essa charge numa discussão, o Armandinho apresenta
fala, né? Por que tudo isso? Os professores estavam apanhando. Foi num momento que os professores apanharam lá no Paraná, em função de reivindicações justas por salário. Os professores são assim tão perigosos? Para alguns, são sim. Eles podem ensinar o povo a pensar. Vocês não fazem ideia a quantidade de impropérios que eu recebi por ter colocado isso, né, em voga. Então, óbvio, vocês devem imaginar o que a meninada do Escola Sem Partido fez com essa charge. Muito bem. Pensamento crítico na escola. E aí, assim, embora a gente esteja tratando aqui dentro da universidade, principalmente dentro da Universidade da Liberdade Acadêmica, e a ação, aquela DPF 5848, e a manifestação do STF tem a relação direta com as ações dentro da universidade, essa não é uma questão que deve ficar só dentro da universidade. Quando a gente fala, os nossos colegas professores que estão nas escolas públicas, eles também estão sendo atacados, né? Com verdadeiras fantasias, mas estão sendo atacados. Então, essa liberdade também deve estar a serviço do desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico de professores e estudantes, sobretudo professores e estudantes das escolas do ensino básico. Tais valores do desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico somente têm lugar em um espaço em que a educação seja considerada como um elemento de libertação. Mandela já dizia isso. Conhecer, aprender, também pode significar libertar-se e, portanto, contribuir para afastar-se de um ambiente que ameaça, que desvaloriza o pensamento crítico e democrático. Contra a valorização da ignorância, o que podemos propor? Então, aqui eu vou apresentar, né, algumas situações relacionadas com trabalhos que a gente costuma fazer na formação de professores e estudantes, e as respostas que eu vou apresentar para vocês foram dadas por estudantes de 10, 11 anos de idade. Tá? É matemática. É uma situação na qual eles são convidados a se expressarem e apresentarem as próprias ideias a respeito de geometria. E a ideia é a seguinte: é um glossário de formas e objetos geométricos e a gente propõe para eles esse convite aí. Você está descobrindo novas formas geométricas no trabalho da interação virtual em matemática. Esse trabalho de interação virtual em matemática ocorre aqui no Colégio de Aplicação da nossa universidade. Você gostaria de escrever o que está descobrindo? E aí ele tem esse conjunto de questões. Nome do objeto ou forma geométrica, então ele vai dizer qual é o objeto que ele quer escrever, sobre o qual ele quer descrever. O que você sabe sobre o objeto ou forma geométrica? Você poderia descrever como ele é. Você poderia escrever um exemplo em que tal forma ou objeto é utilizado. E que questões e dúvidas você gostaria de fazer a respeito disso. Tá? Então, vou mostrar uma para vocês. O quadrado. Em azul, a fala do menino. Okay? Aliás, o que está dentro do quadro, tudo que está dentro do quadro é a resposta de um estudante. Eu coloquei em azul para destacar algumas falas. O quadrado é uma forma geométrica que tem 4 pontas, 4 lados iguais e 2 faces. Alguém pode me dizer o que ele quis dizer com 2 faces? Verso. Tá. Quadrados não existem. Primeiro é uma informação interessante. Fisicamente, a gente não pega um quadrado. Né? O quadrado é uma produção, e o professor Fernando Becker não vai me deixar mentir, né? O quadrado é uma abstração, ele só existe na nossa cabeça, a gente não pega quadrado. Se a gente pudesse pegar, talvez pudesse ter frente e verso, certo? Bom, o quadrado, um outro menino, ou menina. O quadrado é uma forma geométrica que tem os 4 lados da mesma medida. A diferença entre o quadrado e o losango, okay, são os ângulos. Quando o quadrado é girado, então pensem em quadrado, quando ele é girado, vira um losango. Ok, e isso é uma coisa muito comum, é um erro conceitual muito comum que as pessoas costumam fazer. E eu não estou falando de pessoas apenas de 10, 11 anos de idade. Dependendo da escolarização, a pessoa leva com esse erro para o resto da vida. Virou quadrado? Ah, agora é losango. Ah, voltou a ser quadrado. Losango. Enfim, é muito comum. É muito comum. O interessante aqui é o seguinte: essas definições, elas estão nos livros. A gente poderia optar por fazer isso.
né, que os meninos, meninas, enfim, lessem essas definições e a gente poderia pedir para eles reproduzirem isso. Aqui é o inverso. A gente não está dando um livro, nem o Google, para eles irem lá e buscarem isso. Eles têm que escrever o que eles acham que é. Tá? Bom, o retângulo. O retângulo é quase um quadrado. É um quadrado esticado. Um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, e isso vai se tornar um retângulo. Bonitinho, né? É a geração do slime. Bonitinho. Então, vejam, tem um pensamento dinâmico aqui. Eu tenho um quadrado e eu estico ele. Então, quase que dá, sem equipamento de ressonância magnética, dá quase para enxergar o que essa criança está pensando. Professores bem preparados desenvolvem isso, conseguem entender e interpretar e trabalhar a partir desse tipo de informação que as crianças se expressam, se a gente perguntar para as crianças. O retângulo não é outro aluno. O retângulo não é muito diferente do que um quadrado deformado. É bárbaro, porque a gente ri, né? A gente ri para isso. Então eu vou mostrar para vocês a definição de um dos melhores dicionários de matemática que existem e atentem para a palavra deformado. A definição é essa: um quadrilátero plano com 4 lados opostos de igual comprimento A e B e 4 ângulos retos. Um quadrado é um retângulo degenerado. Observe, então, assim, não é tão absurdo a gente pensar nessa resposta infantil, quando, na verdade, uma definição muito mais precisa aponta exatamente para essa gênese de pensamento. Tá? Circunferência, essa é uma das minhas preferidas. Uma circunferência nada mais é do que um círculo, ok? Temos uma confusão aí. Que tem a mesma distância do seu centro até todas as milhares de pontas existentes no círculo. Vejam, são infinitas, mas ele está no caminho. E essa é a definição formal. Um círculo é formado, é o conjunto dos pontos equidistantes de um ponto dado, a distância é chamado raio e o ponto é chamado centro. Então, essa é a definição mais formal. E o volume, disparado, é a que eu mais gosto. O volume pode ser uma unidade de medida de som. E pode também medir tamanho. Por ser uma unidade de medida, não tem forma. Então a gente quer que ele pense em geometria e o cara está no som. Não é fantástico? Novo. Assim, dá para dizer que não está errado. Esse é o ponto. E isso está relacionado diretamente com a possibilidade dos alunos desenvolverem o seu próprio pensamento, o seu pensamento crítico em relação às coisas. E essa ideia ela poderia ser estendida para qualquer área do conhecimento. Não, eu estou falando de matemática, mas poderia ter sido qualquer outra coisa. Ouvir os alunos, ouvir os professores a se manifestarem, nos ajuda, porque pensando em nós enquanto sociedade, a que construamos uma sociedade pelo menos melhor que aquela que está hoje. Muito bem, este é um outro exemplo. O segundo exemplo envolve projetar a construção que abrigará uma pequena empresa. Como é que foi esse trabalho? As crianças tinham que desenvolver sites, vejam só, até as 11 anos de idade. Eles tinham que desenvolver sites em que eles organizariam toda a parte contábil desta empresa. Isso durou 6 meses de trabalho. Nos outros 6 meses de trabalho, no segundo semestre, eles já têm a empresa organizada, a parte contábil, financeira e tal, e eles tinham que, então, criar as suas empresas do ponto de vista geométrico. E nós usamos esse software, que é o software, inclusive, que arquitetos utilizam, é o SketchUp do Google, e eles, então, fizeram lá, vocês podem observar aqui, né, fizeram lá, e ninguém pediu para eles fazerem banheiro adaptado. Não tinha essa solicitação. Então, essa ideia do banheiro adaptado já é uma coisa que a gente percebe que já faz parte da educação de uma boa parte. Ou seja, a gente pode ter esperança. A universidade também é lugar de crítica à própria sociedade. Ou seja, ao exercermos nossa liberdade acadêmica, estabelecemos uma via de mão dupla frente à comunidade científica, frente aos nossos alunos, frente à sociedade, frente ao país. Nossa liberdade acadêmica também nos impõe combater a ignorância. Temos o compromisso de argumentar que a ignorância não deve ser cultuada
como um valor do século XXI, e que não, a Terra não é plana. A divergência. Pois é, inclusive tem um cruzeiro, mas vejam, espertíssimos, vocês lerem a mensagem que chama as pessoas para o cruzeiro, eles dizem só que as pessoas terão experiências inéditas. Não diz nada, né? Não diz nada. Eles não estão dizendo que vão chegar na beira lá da plataforma de gelo, que é o que faz com que a água não caia. Pasme. Enfim. Ok, vamos deixar. Né? Porque a gente não tem que perder tempo com isso. Esse é o ponto. A gente não tem que perder tempo com isso. A gente está rindo aqui, mas a gente não tem que perder tempo com essa questão de dizer, não, a Terra não é plana. Ok? Por quê? Porque tem coisa muito mais séria, que a gente tem que combater com conhecimento, com essas discussões. Jornal Sul 21, do dia 15 de novembro, The Guardian destaca, vejam, a nossa imprensa nacional é uma imprensa, a gente está sabendo mais coisas através da imprensa internacional sobre o Brasil do que o próprio Brasil. Mas o Sul 21 traz essa reportagem, que o nosso chanceler, ele acha que não existe problema de aquecimento global, né? Então a gente tem que indicar leituras para as pessoas, tá? Então, livro 6 graus, um livro interessante, vai falando o que acontece com a humanidade a cada 1 grau que aumenta a temperatura no planeta. Muito bem. Penso que valorizar o conhecimento é enfrentar a ignorância. Salvater, numa palestra de Fronteiras do Pensamento para o século XXI, escreveu: a ignorância, que deve ser enfrentada, é de quem é incapaz de entender um argumento alheio, incapaz de entender um texto simples tratando de questões importantes. O ignorante é alguém incapaz de persuadir os outros ou de ser persuadido pelos outros. Quem não consegue persuadir ou ser persuadido não está preparado para uma vida democrática, pois a democracia é um regime de persuasão mútua e todos devemos tentar persuadir os outros e nos abrir à persuasão pelos outros. Bom, o terceiro ponto, aliás, que eu gostaria de discutir é sobre condições de trabalho. O conhecimento ele pode ser gestado em ambientes com ausência de liberdade? Ele pode. E a Alemanha nazista é a prova disso. Muita coisa foi produzida na época da Alemanha nazista. Se descobre que muitas delas, inclusive, são verdadeiros mitos. Existe um livro muito interessante chamado Ciência e Mito na Alemanha Nazista, mostrando assim, o que foi de mentiroso, uma série de produções. Mas produziram alguma coisa. O conhecimento pode ser gestado? Pode. Embora a palavra liberdade possa assumir diferentes significados, pretendo apontar as condições de trabalho como um elemento que interfere na nossa liberdade acadêmica, na nossa liberdade para produzir e para melhor poder contribuir para a sociedade. Como produzir conhecimento quando, nos anos recentes, a universidade tem sido solapada nos seus investimentos? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul teve no final do ano passado, né, foram retirados da universidade 60 milhões. Você pode fazer muita coisa com 60 milhões na universidade. Isso não é culpa dos nossos dirigentes. Isso é responsabilidade do governo que saiu e do novo que não está repondo. Como produzir conhecimento quando são precarizadas as nossas condições de trabalho? Eu vou mostrar para vocês um exemplo relacionado com o Centro de Formação Continuada de Professores da nossa universidade. Eu atualmente sou coordenador desse centro. Sobre os investimentos, e para vocês terem uma ideia, eu acho que as imagens quase que falam por si só. Em 2012, recém-iniciando os projetos do Centro Interdisciplinar, o ForProf, a gente conseguiu atender 1.864 professores. 1.864 professores foram qualificados em atividades de extensão e especialização da nossa universidade, formados por professores da nossa universidade, atendendo comunidades no estado do Rio Grande do Sul, várias cidades no estado, com recursos públicos. Em 2013, esse número ficou praticamente igual. Era o início dos trabalhos do ForProf. Em 2013, 1.715. Observe em 2014.
12.973 professores foram atendidos por ações de especialização e de extensão, coordenadas por professores de várias universidades, de várias unidades aqui de dentro da URGS, muitos desses cursos em parceria com a nossa Faculdade de Educação. Então, olha o mapa do estado do Rio Grande do Sul atendido com recursos públicos e ações aqui da URGS. Eu não estou falando de ações de outras universidades, estou falando de ações sob a responsabilidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2014. 2015. O que aconteceu? O que aconteceu de 2014 para 2015? A Dilma Rousseff praticamente não conseguiu governar. O governo brasileiro foi paralisado por ações do Congresso Nacional. A gente ainda assim, observem, 453 qualificados. 2016, a gente conseguiu um avanço. Alguns dos programas que tinham sido gestados no ano de 2015 tiveram sua verba destinada para a URGS e a gente conseguiu atender cerca de 4.500. Eu não tenho os dados consolidados de 2017, mas não foi muito diferente desse número. Melhorou. A gente não sabe o que vai ser no ano de 2019. Esse dado aqui é um outro dado interessante também, que tem a ver com condições de trabalho, que é um relatório que foi apresentado para a CAPES, da Research in Brasil, e ele pega a produção entre 2011 e 2016, e se a gente observar, as 20 universidades que mais produzem no Brasil são todas públicas. E esse é um dado interessante deste relatório. Praticamente só as universidades públicas no Brasil é que fazem pesquisa, né? A Universidade de São Paulo, destacadamente, e a gente pode observar aqui, a outra está aqui, ó, em quinto lugar em termos de produção qualificada, registrada, disseminada na rede. Ou seja, a questão de investimento, e as universidades públicas sempre tiveram um investimento razoável, não é o melhor, mas sempre tiveram investimento razoável. Mas tem uma outra questão também. A gente pode se dedicar a trabalhar, o que é muito diferente em instituições privadas. Eu acho que essa é uma das melhores coisas que nós temos enquanto docentes na universidade, é a possibilidade de podermos nos dedicar à pesquisa, ao ensino e à extensão. Bom, porém, a quem serve esse desmonte da universidade? Então, eu estou com... Bom, está aqui. Essa aqui é uma capa do Le Monde, tem um artigo muito interessante, escrito por 2 colegas de outras universidades, sobre o que significa para o país o desmonte das universidades públicas, né? Aqui serve, no projeto, e eles citando esses 2 autores, no projeto-programa em vigor no governo Temer, comandado por uma burguesia cosmopolita com complexo de vira-latas, não existe uma nação nem interesses nacionais. Assim, ele não necessita de universidades públicas que pratiquem de forma integrada o ensino, a pesquisa e a extensão, e ajudem a formar uma nação. E, de novo, a gente tem que olhar para os nossos colegas. Essa aqui é uma escola em Viamão, na periferia da cidade, né? Que condições de trabalho um professor tem para dar aula assim? E esse aqui é o salário no estado do Rio Grande do Sul, esse registro é de março de 2018. Enquanto no estado do Maranhão, a gente tem um salário perto de R$5.000, aqui no estado do Rio Grande do Sul é 2.500. O Dino está fazendo mágica no Maranhão? Não. E o último ponto para encerrar, eu sei que eu não tenho os 45 minutos dos palestrantes em Davos, né? Mas eu também vou usar mais do que 8. O pleno exercício da nossa liberdade acadêmica nos permite contribuir para uma educação em que sejam valorizadas as ideias de democracia, justiça, laicidade, igualdade, direito à crítica, tolerância, solidariedade e bem comum. Esse é do Nuccio Ordini, foi um convidado para uma aula magna aqui na nossa universidade, tem um livro publicado, vende aqui, não estou fazendo propaganda da Terceiro Mundo, mas ele tem aqui na Terceiro Mundo.
a utilidade do inútil. Né? E um outro texto que é interessante, que eu acho que pode iluminar um pouco essa nossa discussão, que traz essa discussão sobre liberdade de expressão e liberdade acadêmica, é da Judith Butler, em que ela escreve: a liberdade acadêmica depende de instituições públicas democráticas comprometidas com o princípio de não intervenção por parte dos Estados, das autoridades religiosas e dos poderes corporativos na produção e disseminação do conhecimento. A luta pela liberdade acadêmica pertence à luta pela democracia. E isso é fundamental. Eu disse que ia mostrar um outro documento que eu achei na minha sala, que é um livro, a capa está aqui, Os Expurgos na URGS. A universidade viveu momentos assim terríveis, de colegas contra colegas, de colegas denunciando colegas, por divergirem de opiniões. Eu até disse assim, eu ia sugerir que a Durgues e Andes, né, e reeditassem esse livro. Esse é um livro que eu tenho certeza que muito poucos daqui... Está online no site da Durgues, do ILEA, eu fui um dos autores. Perfeito. Tá? Então, é uma leitura interessante para a gente entender. Assim como a gente tem que ler livros sobre o nazismo para entender o nazismo, a gente tem que entender o que aconteceu aqui na nossa universidade. Não é para apavorar ninguém, mas a gente é obrigado a conhecer isso que aconteceu aqui dentro da universidade para que isso não se repita. Tá? O que eu acho que a gente tem que fazer, né, diante disso tudo? Talvez dar telescópios para as pessoas, sabe? As pessoas talvez precisem de telescópios para conseguir enxergar. As estrelas estão lá. Okay? Muito obrigado. Obrigado, professor Marco, professor Eduardo Rolim. Pode falar. Assim tá bom? Dá para ouvir? Bom, em primeiro lugar eu queria cumprimentar os meus colegas de mesa, o professor José Vicente Tavares, o professor Marco Basso, dizer que para mim é um enorme prazer estar aqui. É a primeira atividade que eu participo do ILEA, depois de ter recebido o honroso convite de fazer parte do Conselho Deliberativo desse instituto. E é Conselho Deliberativo que chama, né? E dizer que é uma tarefa para mim extremamente difícil, porque o Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados fica aqui, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e poderia-se pensar que esses assuntos que aqui são tratados seriam afetos essencialmente aos professores das áreas de ciências humanas. Eu não sou dessas áreas, eu sou da química, o professor Basso é da matemática, e nós estamos aqui falando que mostra, na realidade, que esse desafio, de certa maneira, já foi facilitado para a gente pela brilhante condução que o professor José Vicente tem trazido a esse instituto aqui e trazendo muita gente de muitas áreas diferentes para falar. E espero que um dia ele me chame para falar de química, né? Porque eu já falei de tanta coisa no ILEA e nunca foi de química, que é a área que eu acho que é a que eu sei, aquela pelo menos que eu aprendi nos bancos aqui na universidade a tratar e a qual eu profissionalmente converso com os meus alunos, na realidade. Né? Então, nós vamos trabalhar agora que eu no conselho, vamos construir alguma palestra de química para eu poder falar sobre isso também. Eu queria, antes de começar a falar, fazer algumas homenagens que eu acho que são importantes. A primeira delas é uma pessoa que está presente aqui, o professor Ático Chassot, que foi meu mestre, meu professor. Eu tive a felicidade de ter sido seu aluno. E eu vou contar um fato que eu não sei se o Chassot lembra, mas eu lembro muito bem, porque eu era jovem, eles já eram professores em vias de aposentadoria. Eu participei da última aula que ele deu como professor dessa universidade. Eu era aluno de uma disciplina que eu já nem lembro bem qual era, mas era de transposição de conteúdos para química, ou história da química, alguma coisa parecida com isso, até porque o professor Chassot tem um livro de história da química que é extremamente interessante. E nesse dia nós saímos da aula, ele terminou, ele falando para mim, hoje foi a última aula que eu dei aqui na universidade, como professor ativo, né? Como aposentado, ele ainda está muito ativo por aí. Mas como professor ativo, foi a última aula que ele deu. Aí nós saímos, nós dois,
E naquela época, a liberdade acadêmica, que era um pouquinho maior, a gente podia, inclusive, beber cerveja aqui no bar, aqui do lado, né? E eu e o Sassou fomos para ali e tomamos várias cervejas, não lembro quantas. E foi tão agradável aquele nosso papo, que ele me ofereceu para me levar para casa. Eu aceitei numa boa, tranquilamente, né? O professor me levando para casa. Só que quando eu cheguei em casa, eu me lembrei que eu tinha esquecido meu carro aqui, porque eu tinha vindo do carro. Foi tão bom o nosso papo aqui, que eu simplesmente esqueci que eu tinha vindo de carro. Aí eu acho que botei a mão no bolso, peguei a chave do carro, sei lá, e me dei conta que eu esqueci meu carro. Então, esse fato eu nunca esqueci. Não vim buscar o carro, liguei para a segurança da URGS e disse, meu carro está lá no lugar tal, por favor, cuidem aí. Naquela época, acho que nem tinha aquelas cancelas que tem hoje por aqui, mas enfim. E lembrar do professor Sassou, lembra também isso, né? Um professor de química que falou muito para a gente de coisas que não eram exatamente química. Até porque eu vou falar de algumas aqui da minha experiência profissional para dizer que nem sempre aquilo que parece ser é. E química é um lugar que a gente tem muita discussão política, filosófica, sociológica, inclusive econômica. Aliás, eu diria que principalmente econômica, né? Eu vou falar disso um pouquinho depois. Mas antes eu queria fazer a segunda homenagem para um outro professor meu, das pessoas que mais me deu aula, que faleceu sábado passado, o professor Walter Stefani, que é um professor muito dedicado do estudo de química, professor desde 1984, que infelizmente nos deixou nesse último sábado agora, numa situação de doença, infelizmente, e alguém também que nos ajudou muito a entender a pluralidade de visões de ciência que a gente tem que ter. O professor Walter simplesmente inventou no Brasil aquilo que a gente considera hoje, chama hoje de química forense, que parece mágica, que todo mundo gosta de ver no CSI, aquelas coisinhas verde, colorida, quando a gente pinga um negócio lá no sangue fica verde. O Walter traduziu aquilo para uma disciplina, primeiro de especialização, depois de graduação, e que não sei nem como é que nós, do nosso departamento, ele é do meu departamento, era do meu departamento, não sei como é que nós vamos dar agora, porque ninguém sabe dar aquilo do jeito brilhante que ele fazia. E a última homenagem que eu queria fazer é para um terceiro professor de química, esse já falecido dessa universidade, que vivenciou aquilo que o professor Basso colocou naquele livro ali, dos expurgos na URGS, que foi o professor Otto Alcides Ohlweiler, que é talvez o primeiro professor da química que foi química da URGS, né? Que foi pesquisador 1 do CNPq. Ele criou a área de química analítica, só que ele também tinha outras preocupações na vida. E uma das coisas que ele fez, muito antes de eu nascer, inclusive, foi deputado estadual constituinte, em 1946, pelo então proscrito Partido Comunista Brasileiro, e por conta da sua visão partidária e depois não necessariamente partidária, ele participou desse momento negro da história e, por sinal, ele recusou o título de professor emérito dessa universidade, por conta justamente que o Brasil vivia um momento extremamente difícil e ele dizia que ele não aceitaria o título da URGS, professor emérito, enquanto a URGS não fizesse a autocrítica daquilo que esse livro conta aí. A URGS nunca fez essa autocrítica até hoje, e inclusive isso nos desautoriza a propor o título de professor emérito póstumo do professor Ohlweiler, porque nós não teríamos o direito de fazer isso sem autorização dele, né? O Érico Veríssimo, nosso escritor, também recusou esse título de professor emérito da URGS, pelo mesmo motivo, inclusive. Bom, a apresentação do professor Basso, ela facilita muito a minha, e eu fico feliz, inclusive, que eu acabei não preparando o PowerPoint, porque tudo que eu ia mostrar nesse PowerPoint, em grande parte, ele já mostrou. Eu ia falar dos marcos legais, eu ia falar do que significa o direito da liberdade acadêmica, da liberdade de cátedra. Então, eu vou ser mais rápido nesse aspecto aí, e vou dizer um pouco, algumas impressões pessoais minhas, e principalmente meu dever de ofício, como dirigente sindical dessa universidade, eu vou dizer o que o professor tem direito e o que ele pode fazer hoje se ele for perseguido em sala de aula. E com isso eu não quero dizer que eu estou atacando o direito dos estudantes de denunciarem os professores. Não. Muito antes, pelo contrário. Eu acho que o direito à denúncia, à liberdade de expressão, ele pertence a todos, a professores, estudantes e membros da comunidade, pais, técnicos, seja quem for. Agora, o professor tem certos
garantias que são lhe dadas pela lei e que elas têm que ser respeitadas. Isso eu acho que é algo muito importante e que eu quero deixar aqui como um recado depois, inclusive mostrando um material que está no portal Adverso. Aí é muito interessante a coincidência, porque o professor Basso mostra um jornal Adverso de 1998, esse jornal era editado pela Adurgs, sindicato do qual eu faço parte da direção hoje. Quando eu fui presidente da Adurgs, de 2005 até 2009, nós transformamos esse jornal numa revista, que virou a revista Adverso, e finalmente agora, de novo, eu na direção, muito tempo depois, o Adverso não existe mais em papel, então o professor não ia conseguir mais achá-lo na sua sala, porque ele está online como portal agora, então eu recomendo a todos, se quiserem observar coisas parecidas com a que ele mostrou, é portaladverso.com.br. Esse livro, Os Expurgos da URGS, eu tive a felicidade de reeditar como presidente da URGS em 2008, aliás, quando a URGS completou 30 anos. Nós, inclusive, fizemos uma homenagem para os autores na festa dos 30 anos. O professor Zé Vicente recebeu essa homenagem também, assim como o nosso presidente primeiro, o professor Fachel, já falecido, a professora Lorena Holtzmann e outros colegas. Então, o livro está disponível online e é muito importante que todos procurem observar. A questão que nos traz aqui, talvez há um ano atrás, a gente nem precisasse pensar em discutir liberdade acadêmica e autonomia universitária. Na realidade, esse tema ele surge porque, de um tempo para cá, o Brasil está vivendo uma situação um pouco esquizofrênica, porque parte da sociedade brasileira, descontente com quase tudo, acha que está na hora de derrubar todos os pilares da nossa sociedade. E um desses pilares é a escola, é a universidade. E aí se cria, se gesta, não aqui no Brasil, mas se gesta a partir do movimento que vem principalmente dos Estados Unidos, a partir de uma determinada visão ideológica que, em grande medida, é expressa pela ala mais à direita do Partido Republicano, que é o Tea Party, que é a criação de um movimento escola sem partido, assim autodenominado, que, na realidade, nós, e grande parte das pessoas que combatem esse movimento, eu falo nós em nome, inclusive, da Adurgs, nós não concordamos com esse nome, achamos que é a escola da mordaça, porque a ideia deles não é uma escola sem partido, mas sim uma escola com uma visão única de mundo. E uma escola que não tem a capacidade de ter uma visão crítica e uma visão de pensamento aberto. Nesse aspecto, a gente hoje, 30 anos depois da Constituição de 88, a gente começa a analisar o texto constitucional, e eu estou falando aqui não das 103 ou 104 emendas que já tem de lá para cá, mas estou falando do texto original. Alguns artigos daquele texto original, eles são tão premonidores de um futuro necessário, que a gente talvez não tivesse a compreensão disso lá nos anos 88, 89, 90, quando eu era estudante dessa universidade aqui, e quando a Constituição foi promulgada, eu estudava Química aqui na URGS, para ver como eu já tenho alguns anos também passados lá, né? E os cabelos brancos ajudam a entender isso. Alguns desses pontos nunca foram mudados, e dois artigos, principalmente, que eu gostaria de me referir a eles, são dois artigos originais da Constituição de 88. Não que não tenha havido mudanças nesse capítulo da universidade, mas nenhuma mudança de supressão, apenas mudanças aditivas. Mas o artigo 206, que o professor Basso já citou, já mostrou, e o artigo 207, que são os dois itens fundamentais para nós, para entender o que nós estamos falando aqui. O 206 é aquele que explica como é que se dá o ensino no Brasil. Como ele já mostrou, há duas questões que eu acho que são extremamente importantes e que lá estão colocadas e que embasaram, de certa maneira, a decisão unânime do Supremo Tribunal Federal no dia 31 de outubro passado, na ADPF 5848, que são o direito de ensinar e de aprender livremente e também a pluralidade do ensino. O que significam essas duas coisas aí? Um dos debates que a escola sem partido traz é para dizer o seguinte: a escola, a sociedade, ela não pode ser maior que a família. E, portanto, é a família que tem que ter o direito de decidir aquilo que vai ser ensinado por aqueles que vão dar aula para os alunos dessa família. Esse, na realidade, é o debate. Essa é a discussão central dessa questão.
E eu vou defender aqui uma tese absolutamente contrária a essa. Eu acho que não é direito da família, não, decidir isso. Esse direito é da sociedade, muito acima do direito da família. Porque, na realidade, o direito que a família tem de propor aos seus filhos a moral que ela acha mais correta, a religião que ela acha mais correta, esse é um direito que a família tem, direito, inclusive, de não ter religião, que é onde eu estou, ainda que eu seja casado com uma mulher católica. Nós dois lidamos muito bem com essa diferença de posição em relação à questão religiosa. Esse direito que eu ou ela temos de ensinar o nosso filho, de preceitos religiosos principalmente, a gente não tem o direito de impor a ele uma escola que não seja capaz de refletir criticamente, inclusive, sobre a religião que nós professamos. E esse, para mim, é o grande debate e que separa uma sociedade plural e democrática, que a Constituição de 88 prevê, daquela que a gente vê em alguns lugares do mundo, de uma sociedade autocrática na qual a religião é o elemento fundamental da sociedade. E com isso eu insisto que eu não tenho absolutamente nenhuma visão preconceituosa a nenhum tipo de religião. Eu, pelo fato de ser ateu, não me dou o direito de dizer que eu acho que alguém não tem o direito de pensar religiosamente com um tal ou tal preceito religioso, seja ele cristão ou não. Agora, vamos dar algum exemplo para discutir essa questão. Além da Terra plana, como já foi mostrada pelo professor, vamos discutir a questão da evolução das espécies do criacionismo, que inclusive já se fez debate no governo que está colocado aí agora, que foi eleito pela população brasileira em ampla maioria, independente de quem eu tenha votado lá em outubro, né? Se discute que, na realidade, a escola deveria, sim, discutir temas como o criacionismo e o evolucionismo. Eu acho que é exatamente isso. A escola tem, sim, que discutir temas como o evolucionismo e o criacionismo, até para mostrar que são teorias que existem, mas que elas têm diferenças fundamentais, inclusive de embasamento científico. E é nosso papel como sociedade laica, que também é uma previsão da Constituição de 88, discutir quais são as bases científicas para uma determinada teoria ou para outra determinada teoria. Eu não sou a favor de dizer, olha, o evolucionismo, que é a teoria que vem de Darwin, é a única teoria que pode ser aceita. Não. Até pelo direito das crianças serem capazes de criticamente pensar o mundo, elas têm que poder comparar essa teoria com o do criacionismo ou de qualquer outra. Porque isso sim é a visão que a gente tem que ter de uma sociedade aberta, plural, que seja capaz, a partir de uma reflexão e da conexão que ela faça em relação a todos os conhecimentos que a ela lhe é dado de uma maneira livre e plural, quais são as suas concepções efetivas. O que não pode é a gente dizer assim, agora nós, uma família cristã, defendemos o criacionismo como forma, porque está escrito no livro com o qual a gente se referencia, a escola não tem o direito de impor ao meu filho uma outra visão diferente dela. Essa é a grande chave para se separar uma sociedade democrática de uma sociedade não democrática. Uma sociedade laica de uma sociedade teocrática. E o Brasil, eu acho que nós temos que defender firmemente a ideia de que somos um Estado pluricultural, como o próprio regimento e o Estatuto da URGS diz, plural no pensamento também, e a partir daí não aceitar que determinados dogmas travestidos de liberdade possam ser impostos à nossa visão legal de um ensino aberto, democrático e que tem que estar livre para poder ver todas as teorias que existem no mundo. E esse debate da escola sem partido, na realidade, ele trouxe para a sociedade brasileira algo que aparentemente já estava, de certa maneira, suplantado pela gente, que é a visão de ter que discutir se o professor, em sala de aula, tem o direito, tem a liberdade ou tem a possibilidade de falar determinadas coisas. A liberdade de expressão do professor e dos alunos, para mim, ela é extremamente cara, e a gente tem que defender isso em todos os instantes. Agora, eu acho que a sala de aula ela é um espaço tão rico da troca de conhecimento entre professores e alunos, onde o professor ali ele não é o representante da família, ele é o representante da sociedade, ele tem que ter a capacidade de ouvir, a capacidade de discutir todas as teorias com os seus alunos,
Eu acho que ele não tem o direito, inclusive, de doutrinar. Eu acho que ele não tem. Porque justamente nós estamos discutindo pluralidade, nós estamos discutindo laicidade. Agora, ele tem sim a liberdade de poder falar aquilo que ele acha que tem que falar. E a discussão dentro de uma sala de aula, para mim, ela cabe dentro da sala de aula. Então, se ele puder projetar, pelo menos a capa da cartilha azul da Durgues que está aí, na pendrive aí, no computador, tem uma amarela e uma azul. É a azul que eu quero. Essa amarela, depois eu falo dela. Essa aí. Essa cartilha aí, eu não vou falar de tudo que está aí, mas na realidade eu vou falar de uma boa parte que está aí. Ela foi elaborada para nós, da Durgues, pela nossa assessoria jurídica, principalmente pelo advogado Francis Bordaz, por sinal filho de 2 professores desta casa, a professora Miriam Bordaz e o professor Bordaz, né? Marco Bordaz, ambos falecidos já. Ela, uma emérita professora de educação dessa universidade. Essa cartilha, ela diz, na realidade, as violações de direito dos professores, aquilo que a gente não pode aceitar e o que fazer. Então, isso está disponível online no portal Adverso também, assim como a outra, que eu vou depois falar um pouquinho, rapidamente. Mas essa cartilha, ela traz algumas coisas que eu acho que são muito importantes. Porque a ideia dela é ser didática e ir direto aos tópicos que são importantes. Então, eu vou falar um pouquinho disso para depois falar, para terminar, da minha experiência como professor de Química dessa universidade. Tá? Pode deixar a capa mesmo, não tem por que ficar olhando cada letrinha que é isso, que é muita coisa que tem. São 6 ou 7 páginas que ela tem. Primeira, ela é por tópicos, né? Então, a primeira coisa que diz assim, que está discutida ali é: gravação em sala de aula é permitida? E a resposta é não. Sem autorização expressa do professor, aquilo que ele está falando em sala de aula não pode ser gravado e não pode ser distribuído em redes sociais, ou em Facebook, ou no YouTube, ou seja lá onde for. Isso é uma violação ao princípio legal. E o direito do professor dar a sua aula e não ter ela replicada por aí afora, ele está baseado em vários princípios legais, inclusive do direito autoral, mas fundamentalmente do direito à liberdade de produção, a liberdade acadêmica de discutir e a liberdade de cátedra. Então, fiquem sabendo, todos os professores dessa universidade, que eles não são obrigados a permitir que alguém grave a sua aula. Eu não tenho problema que alguém grave a minha, já digo de passagem. Porque tudo que eu falo lá, eu falo também fora de lá. Agora, é direito, sim, do professor preservar a sua aula, para que ela não seja distribuída aí erroneamente. Também está colocado aí nessa cartilha, inclusive tem todos os preceitos legais que eu estou falando, estão aí colocados. Também está bem claro aí que não é permitido a presença de nenhuma pessoa estranha ao ambiente da sala de aula. O ambiente da sala de aula só tem 2 personagens: o professor e os alunos regularmente matriculados. Claro, pode ter um técnico de laboratório, pode ter um monitor, enfim, mas fora os alunos matriculados e o professor ou esses apoiadores, não é permitida a presença de ninguém. E aqui a gente se recorda, eu não recordo, porque eu era criança nessa altura, né? Talvez o professor Chassot me ajude, mas a gente já teve época que a gente tinha a presença de agentes de outros órgãos do Poder Executivo não civil, que frequentavam as aulas da nossa universidade, aliás, frequentavam até os prédios administrativos da nossa universidade. Isso não é permitido hoje pela lei. Se o professor não autorizar, ninguém pode entrar na sala de aula. Tá? Outras coisas que estão aí colocadas na cartilha, e a principal delas é o direito da liberdade de ensinar e de aprender, que está previsto na Constituição. Inclusive, várias coisas elas podem ser caracterizadas como crime. Entre elas, tem 4 que estão tipificadas como crime, que estão aí explicadas direitinho o que são. Eu não vou me aventurar no direito aqui, mas lá está difamação, injúria, calúnia e... Está faltando a 4ª agora, que é destratar um servidor público, desacato. Esses 4 itens são crime previstos no Código Penal. Aí na cartilha tem inclusive os números direitinho dele, 138, 139, 140 do Código Penal, é quando o professor é atacado por difamação, que significa dizer alguma coisa que ele fez sem
comprovação, imputar a ele isso. Calúnia, que é imputar a ele um crime, injustamente, falsamente. Injúria, que é uma ofensa também injustificada. E o desacato, que significa atentar ao fato de que um servidor público, um agente público, está exercendo a sua função dentro dos preceitos legais. O que o professor deve fazer? Primeira coisa, eu acho que a gente, em primeiro lugar, a gente tem que ser claro, tem que ser transparente com tudo isso. Então, tem que conversar com os alunos desde o início, isso está escrito aí também, dizer quais são os limites de cada um nessa história toda, e não ficar em silêncio. Nós não podemos aceitar as violações ao nosso direito de ensinar, o nosso direito de aprender, que vem de uma visão muito mais antiga de mundo, e o professor foi muito feliz ao falar de Galileu, que foi queimado, né, por causa disso. Aliás, Galileu não foi queimado, né? Galileu não foi queimado, mas tem muita gente queimada nessa altura. Ele, na realidade, ele foi obrigado a se retratar, né? Mas, enfim, várias pessoas foram queimadas naquela altura por causa disso. E o professor não deve se calar. É direito nosso de poder ensinar, é direito nosso de poder aprender, e é direito dos nossos estudantes poderem também aprender. Isso eu acho que é uma questão fundamental. Então a cartilha ela traz vários aspectos, como é que essas coisas têm que ser feitas, e a gente tem que estar muito claro para relação a isso, né? Temos que procurar testemunhas, temos que guardar provas, não podemos aceitar que nossa reputação seja agredida em redes sociais. Existem leis que regulamentam o mercado da internet, obrigando a que as pessoas retirem de lá situações mentirosas, caluniosas, injuriosas, etc. e tal. Então, essa cartilha foi preparada pela Durgs, está à disposição de todo mundo, está no portal Adverso, assim como a outra, que ele poderia mostrar a capa para nós agora, que foi preparada pelo Proifes Federação, que é a nossa federação nacional, na qual também várias dessas questões que eu coloquei estão aí colocadas, sobre um viés um pouco mais jurídico do que a outra. Essa também está disponível lá no portal Adverso. Bom, indo para a conclusão, eu acho que muito do que a gente falou aqui foi convergente, mas eu queria falar um pouquinho da minha experiência como professor de Química, né? Eu dou aula hoje, há alguns anos, de uma disciplina chamada Legislação e Normas, que é feita para o curso de Química Industrial. Essa disciplina a gente ensina uma série de coisas que um químico industrial tem que aprender na sua vida profissional, tem que saber na sua vida profissional sobre o viés legal, né? Então, legislação e normas. Aí a gente discute conselhos profissionais, a gente discute as leis ambientais, a gente discute licenciamento ambiental, está aí dentro, enfim. A gente discute política nacional de resíduos sólidos e portanto, as consequências para um químico industrial quando vai trabalhar na sua vida profissional numa indústria química. A gente discute patente, a gente discute, enfim, questões relacionadas a isso. Tem algumas delas que eu acho muito interessante e que eu, pessoalmente, gosto muito de lecionar, que é a discussão, por exemplo, sobre agências reguladoras. Então, eu falo da ANP, falo da Anvisa, falo da ANA, né, Agência Nacional de Águas, evidentemente sobre o viés legal em relação ao que significa para um químico industrial essa questão. Mas esse tema, assim como o tema de financiamento à pesquisa tecnológica, assim como o tema de inovação tecnológica, são temas todos que me permitem discutir com os meus alunos aspectos de cidadania que eu acho que são extremamente importantes para eles entenderem. Então, uma das coisas que eu pergunto, e aliás, um aluno, ele teve uma nota muito baixa num seminário esse semestre passado agora, e ele me questionou por e-mail por que a nota dele foi tão baixa. Uma das perguntas que eu fiz para ele, né, que estava apresentando o seminário sobre agências reguladoras, era: quem era o presidente da República quando foi criada a ANP, a Anvisa e a ANA? Aí ele olhou para mim e disse: eu não sei. Eu fiquei pensando que isso é 1998, 99, 2000, não é Campos Salles, não é Hermes da Fonseca, não é nenhum desses, é Fernando Henrique Cardoso. Aí eu disse para ele: bom, imaginava eu que tu devia saber, né? Alguém podia dizer: olha como esse cara é doutrinador, escola sem partido nele. O que ele tem que falar de Fernando Henrique Cardoso numa aula de química? Aí eu disse para ele: bom, vamos discutir aqui. É importante que vocês, como
alunos, cidadãos que eu estou formando, entendam quem é o Fernando Henrique Cardoso. E eu não quero dizer que o que ele fez em relação à criação das agências reguladoras e, portanto, isso como consequência de um processo de privatização do serviço público, porque foi isso que aconteceu com o petróleo, com a água, com a energia elétrica, com a telefonia, etc. E a gente fala especificamente daquelas que são ligadas à química, mas o processo é o mesmo. Eu não quero com isso discutir se é bom ou é ruim. Eu falo assim, desse jeito que eu estou falando para vocês agora. Eu não quero discutir aqui, não me cabe discutir se a privatização dos serviços melhorou ou piorou a telefonia, tornou mais barato ou mais caro. O que importa é que vocês têm que entender que foi assim que mudou a regra e a forma como o serviço público era oferecido aos brasileiros a partir daquele tempo. E, aliás, eu faço questão também de enfatizar isso, no governo Lula e no governo Dilma, que o sucedeu, e ainda na época, a última vez que eu dei aula disso era o governo Temer ainda, eu não dei nenhuma ainda no governo atual, mas nenhum desses governos que sucederam Fernando Henrique Cardoso acabou com as agências reguladoras, e muito menos voltou atrás ao processo de privatização daquelas lá. Ainda que tenha mudado regras, aí eu falo de todas as leis do petróleo, discuto isso, o que significa a lei da partilha, o que significa cessão onerosa, essas coisas que parece que você fala na imprensa. Vejam, eu estou dando aula de química, discutindo essa série de aspectos. Por que eu estou falando de tudo isso? E quando eu falo, por exemplo, em inovação tecnológica, eu discuto com eles o processo de desfinanciamento da universidade que aconteceu nos anos 90 e o processo de tentativa de refinanciamento a partir de um outro modelo com a Lei de Inovação Tecnológica, que é de 2004, e o que significava isso dentro da concepção política de cada um desses governos. Pois bem, eu estava ontem terminando um processo de progressão funcional meu, né? É o último processo de progressão funcional, que aliás está muito atrasado, há anos que já devia ter feito, mas agora estou fazendo. E estava olhando as avaliações recentes. Por sinal, se vocês querem saber, é orgulho meu, então eu vou contar. A minha média geral é 4,5 em relação a 5, portanto, eu sou considerado pela URGS um ótimo professor, ainda que eu acho que cada aluno tem o direito de pensar diferente. Eu só tive nos últimos anos dois comentários só de alunos lá no portal da avaliação discente, lá, só 2. Um deles de 2015, nessa disciplina, que dizia que um dos tópicos lá não era bem abordado, era acidentes com produtos químicos. Só diz isso, não sei exatamente o que ele quis dizer, até porque os alunos são protegidos pelo anonimato, né? Então a gente não tem como debater com eles isso. E um deles, em 2007, disse, depois de eu dizer para eles mais ou menos isso que eu falei para vocês aqui, que eu fazia apologia de Lula e Dilma em todas as aulas daquele semestre, que ele não gostou disso. Eu, sinceramente, eu fico um pouco preocupado, porque certamente eu vou ser processado por isso em algum momento, não por esse, que já passou, mas por outro, talvez, em algum momento futuro. Onde é que eu falei de Lula e Dilma quando a gente discutiu, por exemplo, aditivos químicos, enfim, mas não importa. O que importa é dizer que esse tipo de discussão, ela existe, ela está dentro, inclusive, das nossas aulas de química. Uma outra disciplina que eu dou aula é Química Orgânica Experimental. Essa eu até não vou dar esse semestre agora, mas eu já dei muito tempo, muitas vezes eu já dei essa disciplina também. E uma das coisas que eu discuto com eles, quando a gente fala de um processo industrial, que eu não vou cansar vocês falando do quimiquês aqui, que poucos iam entender na sala, mas um dos processos industriais mais importantes que existe é o processo de modificação do benzeno e de derivados do benzeno. Esse processo industrial que a gente aprende em aula ali, eu gosto de discutir com eles a história da ciência, um pouco do que eu aprendi com o professor Sassou e outros, né? Discutir com eles, por exemplo, que aquela aplicação industrial, ela talvez seja a aplicação industrial mais rentável da história da humanidade. Porque foi ali, com aquele processo, que foi criado, por exemplo, o trinitrotolueno, que, caso vocês não saibam, é o TNT que deu ao Alfred Nobel, o criador do prêmio Nobel, a partir dele se deu o prêmio Nobel, ele deu o prêmio Nobel porque ele criou o TNT, que é a dinamite, portanto, a partir daí mudou completamente a relação de poder dentro dos países, a partir das novas maneiras de guerra que vieram com a química, né? E também aquela mesma reação química lá servia para fazer medicamentos muito interessantes,
Um deles você já deve ter ouvido falar, que é a aspirina, que era feita pela Bayer, da Alemanha, que se a Bayer é bom, né, inclusive. E essa indústria química da Alemanha, no final do século XIX, que também era uma indústria de corantes, ela foi descrita por um cara pouco conhecido, talvez, que é Vladimir Lenin, um dos livros dele, onde ele coloca que a indústria química alemã no final do século XIX passa a ser uma nova forma de exploração e de mudança completa da economia mundial. E eu gosto de contar isso para os alunos também, para dizer que sim, a gente faz discussão política em aula de química, sim, a gente faz discussão política em qualquer aula, e isso eu acho que é importante. Insisto, eu não sou a favor que o professor doutrine. E eu tenho muita tranquilidade de dizer que, apesar do que o meu aluno lá disse, é direito dele dizer também, né? Eu não faço apologia de nenhum candidato, nenhum presidente, mas eu acho que os meus alunos, sim, têm a obrigação de compreender as mudanças que acontecem no mundo, inclusive as mudanças sociais, econômicas e políticas. E, para mim, esse é um ponto extremamente caro. E se este governo atual, que se anunciava como um governo cerceador da liberdade, posto que apoiador da escola sem partido, assim autodenominado, ele vai ter de nós a resistência, a luta. Eu espero que eles entendam isso e que compreendam que a fala da ministra Carmen Lúcia, uma pessoa extremamente controversa em anos anteriores, né, como presidente da corte, mas aquele parecer que ela dá, que vira depois o voto dela e vira depois o voto unânime do Supremo Tribunal Federal, eu acho que é uma barreira onde a sociedade brasileira democrática pós-Constituição de 88 diz para quem quiser atentar contra o direito e a democracia. Não! A liberdade acadêmica, a liberdade universitária, a autonomia universitária são pontos de toque para essa sociedade. É isso que eu acho que a gente tem que defender também. Obrigado.